Vamos chegando aqui para mais uma lição Betel e na verdade nós estamos concluindo esse trimestre. Se você chegou aqui para a nossa sala de aula, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Não deixe de se inscrever aí no canal e acionar o sininho para você estar sempre recebendo as novas notificações. Tá bom? Também quero te pedir, não deixe de dar o seu joinha aí, deixar o seu comentário e compartilhar. Vamos para a nossa lição que nós temos aí nosso tempo corrido de aí uns 30 minutos para falar sobre os dois alicerces. A 13ª aula desse trimestre, terceiro de 2022. Qual é o texto áureo dessa lição? E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, verso 22. A verdade aplicada diz: o Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Quais são os objetivos dessa lição? Atenta aí, meu querido professor superintendente, nós que estamos aí nessa gana de ensinar e de aprender. Falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra. É ensinar como devemos edificar de maneira correta, construir de maneira correta. E destacar alguns exemplos práticos acerca dessa parábola. Que parábola? A parábola aí dos dois alicerces. Deixa eu deixar um conteúdo aqui aberto que eu irei precisar. Bom, o texto de referência está aqui em Lucas, capítulo 6, versos 47, 48 e 49. Atenta aí, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo para resumirmos aqui a nossa aula. Vamos nós. Bom, a introdução dessa lição diz assim: Jesus nunca desejou que suas palavras fossem deixadas em ouvidos surdos, mas quer que produzam uma verdadeira transformação na vida de cada um que ouve, crê, recebe e obedece. Bom, eu quero deixar um livro aqui, indicar um livro aqui para você, meu amigo professor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidamente. Se eu não achar, achei. Hoje ele está com uma capa nova. É esse livro aqui, Se você não o possui, eu quero te indicar e que vai te fazer muito bem, que é um livro do Woody Hendricks, que é Ensinando para Transformar Vidas. Que o teu propósito ao ensinar seja esse: ensinar para que vidas sejam transformadas. Esse livro dispensa qualquer comentário. Se você já o leu, deixa aí o seu comentário para poder fortificar para aqueles que estão vendo essa indicação e eles saberem que realmente é uma indicação que vale muito a pena. Vamos lá. A importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. Bom, ouvir e escutar. Ouvir e escutar. Existe diferença entre ouvir e escutar? Bom, ouvir é perceber através do sentido da audição. Ouvir exige concentração. Perceber através do sentido da audição. Isso é ouvir. E escutar. Escutar é dirigir a atenção para ouvir. Nem sempre que eu escuto, eu ouço. Eu posso, de repente... já falou alguma coisa com alguém e você falou e mais tarde você veio a perguntar, aquela pessoa: você não me falou isso. Por quê? Porque ele escutou, ele só dirigiu a atenção para te ouvir. Mas ele não te ouviu, ele não percebeu através do sentido da sua audição. O Ronaldo Lindório, no seu livro Liderança e Integridade,
ele diz que há, porém, uma forte diferença entre escutar e ouvir. Olha a definição de Ronaldo Lindório. Duas palavras distintas está aqui. Escutar refere-se ao ato físico, funcional do aparelho auditivo. Ouvir diz respeito a um ato mental, que nos faz pensar a partir de algo. Então nós estamos aqui lendo o texto, o texto não diz escuta, o texto está dizendo ouça. Bem-aventurado quem ouve, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras. Então fica atento e para a gente poder saber diferenciar esses dois termos para que a gente chegue com propriedade na nossa sala de aula, tá bom? Dito isto, nós vamos para aqui, a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. A importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. Esta parábola foi dada ao fim do Sermão da Montanha, com a intenção de mostrar que nada adianta viver um evangelho superficial sem raízes profundas. Quando os discípulos estão ali no lago da Galileia, Jesus sai de Cafarnaum para Gadara, do norte, ele vai fazer um corte pro leste, pro sudeste, e o que acontece pro sudeste do lago, tá? Vem aquela grande tempestade, ele repreende o vento, ele repreende acalma-se o mar, e ele diz assim, homens de pequena fé. Essa palavra homens de pequena fé no grego é oligopistos. Homens de fé superficial. Homens de fé superficial. O que é isso? Uma fé sem raízes. Uma fé sem profundidade. Uma fé que está ali na superfície. É justamente isso que Jesus está falando. A fé, ela tem que ter raízes, as raízes na palavra, porque as raízes de uma árvore, ela busca nutrientes para que a árvore se mantenha verde, produtiva, com as suas folhagens sadias e produzindo fruto de qualidade e produzindo no tempo certo. Esse é o papel de quem escuta, não, de quem ouve a palavra do Senhor. Amém? Entendendo a dimensão da parábola, estamos aqui no tópico 1.1. Mateus e Lucas registram a parábola de dois construtores com os quais Jesus conclui o sermão. O mestre por excelência empregava o método das parábolas para ensinar as verdades importantes sobre o seu reino. A parábola é uma comparação, é um relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. Parábola vem do grego parabolé, que é colocar coisa lado a lado. Ou seja, Jesus pegava algo material e ensinava ao espiritual. Ele pegava, ou então ele pegava uma figura de linguagem para trazer um ensinamento espiritual. Uma figura de linguagem no sentido com que eles conhecessem aquilo ali, como uma metáfora. Ele substituía algo por outro. Nesse caso da parábola, colocar coisa lado a lado, colocar algo material para trazer o ensinamento espiritual. E aqui ele está colocando dois tipos de alicerces para ensinar dois tipos de crente. Vamos ver em qual dos dois nós iremos nos encaixar. Vê aí qual dos dois nós estamos inseridos dentro desse contexto, tá bom? Até porque vamos lembrar que
alicerce, ele não aparece. Alicerce, ele fica escondido. Se você ler o texto aqui, principalmente o de Lucas, vai dizer que é semelhante ao homem, quem ouve, é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ou seja, ele cavou sobre a rocha e pôs os alicerces. E aí veio a tempestade e ele se manteve firme. Por quê? Porque ele estava alicerçado sobre a rocha. Aquele que ouve põe em prática. Vivemos em uma cultura em que todos querem ser vistos. Uma cultura em que todos querem ser vistos. Sobre o bem e o mal. Mas Deus nos deu a sua santa palavra pelos lábios de nosso amado Jesus Cristo. Essa palavra aqui, que é a palavra que vai nos dar fundamento e raízes e alicerces para nós estruturarmos a nossa vida cristã. Então, E aí ele vai dizer, para sabermos antecipadamente o que é bom e agradável ao Senhor. Sendo assim, não basta ouvir a palavra, mas também colocá-la em prática. É tirar a palavra da teoria para a prática. É incorporar, é ensinar para transformar a vida dentro daquilo que o Evangelho nos ensina e que nós, antes de ensinar para transformar, sejamos pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. Por exemplo, quando Jesus coloca essa parábola, ele tem em vista ali os fariseus que tinham o seu fundamento, se fundamentava em que eles eram filhos de Abraão e se orgulhavam disso. E aí olha o que diz o texto aqui em Lucas capítulo 3, versículos 7 e 8. E dizia ele, pois, a multidão que saíam para serem batizadas, raça de víboras, aqui inclusive é João que está falando, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi pros frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não adianta ostentar dizendo que é filho de Deus. Precisa se encarnar, precisa vivenciar, precisa mostrar isso na sua prática, na praticidade. É isso que João está ensinando. Que quem ouve a palavra e pratica a palavra, esse evidencia característica do reino do céu. Quem ouve a palavra e não coloca em prática, se caracteriza como um discípulo de fariseu, porque até se ostenta, não, porque eu sou membro dessa igreja, não, porque eu também sou filho de Deus, não, porque eu... E isso aí para Deus é irrelevante. Pode até fazer alguma impressão em nós, mas em Deus, jamais. Vamos aqui a 1:3, a rocha e a areia. Neste sermão, Jesus nos apresenta dois fundamentos, rocha e areia. A rocha simboliza a palavra de Cristo. E construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos da palavra. A areia simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. A rocha simboliza a pessoa de Cristo, que está inserido na palavra, que é construir sobre o fundamento da sua palavra. A areia simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão fora dos preceitos do divino. Mas dentro do contexto do mundo, do raciocínio, da razão, do racionalismo, e automaticamente os nossos achismos
se eles sobrepujarem a palavra de Deus, nós vamos ter um fundamento na areia. Nesse mundo aí de uma miscelânea de teologia, de interpretações, saber entender a palavra dentro do contexto que Jesus quer falar, quebra muita ideologia desse evangelho coach, desse evangelho neopentecostal, desse evangelho triunfalista, porque nós estamos falando de Bíblia. E a Bíblia é ela que tem autoridade, é ela que deve ter autoridade nas nossas vidas. Amém? O que você acha? Deixa o seu comentário aí, porque quando a tempestade vier, ela vai se mostrar, ela vai revelar a casa que está sobre a areia e a casa que está sobre a rocha, que é Jesus Cristo fundamentado na sua palavra. Como está ventando aí na sua vida? Está soprando vento aí? Como está a sua estrutura? Está firme? Está inabalável? Você pode dizer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das manadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Você pode dizer como Abacuque no capítulo 3, no versículo 17 e no 18, ele vai, todavia, independente disso, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ele vai dizer, Jeová, o Senhor é a minha força. Deus é a força nossa. Quando a gente entende que, independente das circunstâncias, a gente, como Jó, consegue arrancar força do nosso íntimo para poder louvar e adorar ao Senhor. Oh, glória! Edificando de maneira correta. Bom, o que Jesus deseja ressaltar nessa parábola é sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. Ao descrever os acontecimentos, ele aponta para dois tipos de construtores, os prudentes e os insensatos. A semelhança entre os construtores, prudente ou insensato. Qual a semelhança entre eles? Ambos ouvem, enfrentam os mesmos testes, têm as mesmas oportunidades e aparentemente construíram casas semelhantes. Mas havia um contraste fundamental. Qual contraste? O solo. O solo determinava a resistência da construção. Não era o material usado, não era o cimento usado. Os dois usaram Mauá, os dois usaram ferro GG 50 de 1 polegada, os dois usaram pedra, areia de primeira. E o que determinava a estrutura dessa casa não era o material usado, era justamente o solo, o terreno aonde essa casa foi edificada. Então nós vamos lá. Tinham semelhança? Tinha. A diferença de solo de quem construiu na rocha é porque é uma pessoa obediente. É uma pessoa que entendeu a palavra de Jesus e obedeceu a palavra. E o outro ouviu a palavra e não fez de acordo com ela, foi omisso, foi negligente, foi um desperdiçador daquilo que ouviu e não soube tirar proveito. E automaticamente o vento que sopra lá, sopra cá, como diz um ditado, o vento que soprou na casa que estava edificada sobre a rocha, também soprou na casa que estava edificada sobre a areia. E o texto diz, Jesus ensinou, que grande foi a sua ruína. Bom, vamos nós. A casa construída pelo prudente passou por testes, enquanto a casa construída pelo insensato, ela se desfez, ela foi ao chão. Lembrando sempre que ambos ouviram,
ambos edificaram e o que determinou foi o solo. Vamos dizer que edificou o solo arenoso da sua razão. O outro edificou sobre o solo rochoso da palavra de Cristo. E aqui foi o fator diferencial. Eu não estou falando de conceitos humanos, de conceitos de igreja. Eu estou falando de conceito de Bíblia, de palavra de Deus, tá bom? O alicerce indica o que a casa suporta. Verdade. O alicerce indica o que a casa suporta. Vou dizer aqui, tentar mudar um pouquinho isso aqui. O solo indica o que a casa suporta. Porque o alicerce, ele teve o mesmo material, a mesma estrutura, mas o que deu firmeza foi o chão, foi o solo. Então, uma casa que não se constrói primeiro pelo telhado ou pelas paredes. Uma casa não se constrói primeiro pelos telhados, e nem pelas paredes. A primeira coisa deve ser o alicerce. Isto nos fala de fundamento de raízes que devem ser fixadas. Jesus apresentou um quadro muito assustador para aqueles que construíram sobre a areia. Então a diferença não está no alicerce, a diferença está no solo. Ambos construíram o mesmo alicerce, mas foi no solo rochoso. E aí, quando veio a tempestade, o solo rochoso resistiu, e o solo que não era rochoso, que era da areia, ele não resistiu. A tempestade aí vai falar de luta, né? De vicissitude, de problemas que nos assolam no nosso dia a dia. Olha só, o que diz Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ele não receia quando vem o calor. O que é calor? Luta. No ano da sequidão, o que é ano da sequidão? Problema, adversidade, ele não se receia, mas a sua folha fica verde, glória, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Glória a Jesus Cristo. Esse é a edificação sobre a rocha que é a palavra. A rocha da construção é Cristo. O que seria mais fácil? Cavar sobre a rocha para obter um alicerce seguro ou construir sobre a areia? O que você acha que seria mais fácil? É claro que é cavar na rocha, é fazer o furo na rocha. O ensino dos fariseus de um fundamento inseguro para a vida presente e para a vida vindoura. Os fariseus não tinham um ensino que qualificava. Por isso que eles se encantaram com o ensino de Cristo. E falaram, esse homem aí ensina como quem tem autoridade. Vamos voltar lá para Lucas. Esse homem aí ensina como quem tem autoridade. Por quê? Porque o ensino de Jesus não era vazio como o deles. O ensino de Jesus não era um ensino oco. O ensino de Jesus saía de um coração que ardia, de um coração que fervia, de um coração que praticava aquilo ali. E Jesus começa a falar para eles, por que vocês me chamam, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Deus é o meu Senhor. Se não faz o que mando, a palavra de Jesus é essa para nós. Por que fica me chamando de Senhor, Senhor? Se eu sou o Senhor, você deve ser servo. Nas entrelinhas é o que está aqui. Todo aquele que vem a mim ouve, aí ele vai entrar nesse contexto. Ele vai entrar nesse contexto a respeito disso aqui.
E ele vai prosseguir ensinando sobre esses dois alicerces. O que encantou muito os fariseus foi a sua forma de ensinar e de ensinar como quem tem autoridade. Porque ele falava daquilo que o seu coração fervia. Ele falava daquilo com que seu coração borbulhava. E não de palavras ocas jogadas ao vento, como os fariseus faziam. Então o ensino de Jesus era totalmente oposto. Enquanto não houver uma rendição à verdade, a pessoa que a proferiu não haverá posse dessa classe de vida. Enquanto não houver uma rendição à verdade, e a pessoa que a proferiu a verdade, não haverá posse dessa classe de vida. De qual classe? Da classe que edificou uma casa sobre a rocha. Se ficar Senhor, Senhor, mas não fizer o que Deus manda. Presta atenção, eu não estou falando de fazer o que a igreja manda, que nem muitas das vezes a igreja manda algo que não está nem na Bíblia. Nós estamos falando que nós temos que obedecer à Bíblia, temos que obedecer nossos pastores, mas no que tange a palavra, toda a autoridade sobre a nossa vida está na palavra, toda a autoridade dada à igreja está na palavra. Já dizia uma temática ali da reforma, não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina, é a Bíblia que determina o que a igreja vai ensinar. Nossa rocha é Cristo. E ele disse para Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre ele a igreja está edificada. Por isso ela não será abalada. Vamos lá, que a hora não para. O 3 diz, ensinamentos práticos acerca da parábola. Uma casa bem edificada pode resistir com firmeza aos ataques externos da vida cotidiana. O futuro de nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentado em Cristo. Pode ter uma grande fachada, pode ser a fachada mais bonita. Todavia, se o alicerce não tiver em Cristo, não tiver na rocha, essa linda fachada irá ruir. Porque há pessoas que têm uma excelente fachada, todavia o alicerce está sempre trêmulo, sempre balançando, e as tempestades uma hora vai fazer essa casa ruir. Tá bom? A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. Se puder ter aparência, sim, que tenha, mas o que mantém a casa de pé não é a sua aparência, é o seu fundamento, é a sua fundação, é o terreno onde ela foi plantada, onde ela foi edificada. Então lembre-se que o importante de estar em Cristo, ele é fundamental para a nossa resistência. O que seria estar em Cristo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma ilustração. Se eu acho que essa hora some tudo, né? Mas achei. Vamos supor, esse aqui somos nós, e esse livro aqui vai ser o Cristo, simbolizando. Está em Cristo, é isso aqui, ó. Está em Cristo. Quando alguém liga para você, por exemplo, e fala assim, você está em casa, o que a pessoa te pergunta? Você está na sua casa? Você está na sua residência? A pessoa não pergunta para você, você está na casa? Muitas das vezes, se a casa não for sua, as pessoas podem até pensar que você está na casa.
mas automaticamente a pergunta que se faz, você está em casa? Ó, você está em Cristo? É como se estivesse dentro de Cristo. E às vezes nós estamos na igreja, mas não estamos em Cristo. E quando nós estamos na igreja e não estamos em Cristo, a gente se ilude, acreditando que o estar na igreja é estar em Cristo. Então, estar em Cristo é estar impregnado de Cristo e da palavra do Cristo. É isso que vai fazer com que a gente tenha firmeza. Então, lembre-se, não adianta falar bem se não tem alicerce na rocha. Canta bem, não tem alicerce na rocha. Prega bem, não tem alicerce na rocha. Se vende, se negocia, compromete a sua palavra em detrimento de homens. Abre mão da palavra de Deus. Está em Cristo. É diferente de estar na igreja. Às vezes a fachada é excelente, mas o chão balança de acordo com o ambiente e balança de acordo com a dificuldade que bate na porta. Vamos aqui por 2, 3 para a gente fechar. O perigo das incertezas futuras. A casa é o conjunto de todos os aspectos da nossa vida neste mundo. A casa é sua conquista como pessoa, sua realização na vida. Essa casa é o objeto no qual você investe o esforço da sua vida. É verdade, está sempre lá, faz uma reforma aqui, uma reforma ali, faz um reparo, compra algo novo, está sempre ali trazendo alguma coisa. Não é verdade? Uma casa não se edifica de forma instantânea ou sem um grande investimento. Em que estamos investindo na nossa existência? Você como crente, tu tem investido na sua vida cristã, espiritual, tem lido bons livros, tem examinado a palavra, tem frequentado o culto de ensino da sua igreja, tem dado valor ao ensino, tem pedido um ensino de melhor qualidade, tem frequentado a escola bíblica, os seminários da sua cidade, da sua igreja. Você tem investido na sua vida cristã ou você tem uma mentalidade de que não precisa investir na sua vida cristã, basta frequentar os cultos? É por isso que nós temos muita gente problemática. Problemáticos é sinônimo de casa sobre a areia. Então, invista na sua vida cristã, na sua vida espiritual, leia bons livros, frequente os cultos de ensino. Se você não gostar do culto de ensino, fale com o seu pastor, com o seu professor, que você quer uma qualidade maior no ensino, uma espiritualidade maior. Isso é importante, essa valorização, esse investimento na sua casa. E você, meu amigo professor, pastor, que está nos ouvindo, vamos aprimorar afiar a nossa espada aí para a gente ter um ensino de qualidade, porque muitas das vezes a evasão dos cultos de ensino, elas estão acontecendo por falta de pessoas dedicadas à palavra para ensinar a palavra no culto. E aí enchimento de linguiça, ninguém aguenta, característica farisaica vazia, oca, ninguém quer ficar ouvindo não. Então vamos, bola para frente, vamos estudar a palavra e vamos ter um ensino de qualidade. O perigo das incertezas futuras. O 3.2 diz que a casa é um conjunto de todos os aspectos da nossa vida neste mundo. Então a casa é sua conquista, nós já falamos isso aqui, né? Então como estamos gastando, né? Como estamos investindo nessa nossa casa. 3.3, Jesus é o fundamento da nossa vida. Nós estamos falando aqui da nossa casa espiritual. Você está investindo na sua casa espiritual, na sua casa família, no sentido espiritual, ou você só investe na sua casa física? Arruma, bonito, conforto, mas está perdendo todo mundo da casa porque a espiritualidade passou longe. Vamos aqui para a gente fechar. Jesus é o fundamento da nossa vida. O que nossas ações são produtos do exercício da nossa liberdade para escolher o recebimento de uma abordagem de Deus em qualquer forma que venha implicar na obrigação moral de escolher o curso de ação que Ele recomenda.
que ele recomenda. Assim como escreveu John Stott, a mensagem do Sermão do Monte, o Senhor Jesus conclui seu sermão convocando a todos a termos uma reação adequada à instrução que acaba de dar. Ele tem 3 capítulos dando instruções. Ele coloca diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência. Obedecer às instruções de Deus de acordo com as Escrituras e ter um fundamento sobre a rocha. Vamos obedecer essa palavra do Senhor. Que Deus nos ajuda, que o Espírito do Senhor nos ajuda a obedecermos a palavra, a tirarmos do papel para a prática. E que a nossa vida possa ser uma vida cheia do Espírito do Senhor. A conclusão diz que, enfatizando as reações de seus ouvintes, devemos estar atentos, pois o Senhor apresentou-nos apenas 2 reações: prática ou não pratica. Então, ou pratica ou não pratica, ou cumpre ou não cumpre. Que o Espírito Santo opere em cada coração para que tenhamos uma reação adequada às instruções que estudamos ao longo deste trimestre. Que Deus nos capacita, nos instrui e nos dê condições de sermos exemplo para a nossa turma, que eles possam olhar para nós e querer servir a Deus como a gente. Amém? Meu amigo professor, nós queremos agradecer a Deus por estarmos fechando esse trimestre. E nós já estaremos dando início aí a uma nova revista em outubro. Que Deus abençoe a sua vida, boa aula, e que o Espírito Santo multiplique os seus alunos pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Estude mais, se dedique mais, ore mais, se consagre mais, porque você, meu amigo professor, é a ferramenta que o Espírito vai usar para avivar a nossa igreja por meio da palavra. Beijo no coração, obrigado por ter estado conosco nesse trimestre e até o próximo, se Deus quiser.